Oi pessoal, vamos para mais uma aula essa semana. Eu tenho diversificado um pouquinho o que a gente vai fazer para não ficar toda semana ou costura ou fuxico. Então, como a gente semana passada fez costura, essa semana a gente vai fazer reaproveitamento de material reciclável, tá? Então nós vamos pintar um vidro. Eu vou usar esse vidro de palmito bem grandão, que eu ganhei de uma pizzaria, tá? Então, para a aula de hoje, a gente vai precisar de um vidro ou de uma lata, a técnica é a mesma. Aí, vamos aqui, ó. Eu preciso de álcool para limpeza, de primer da Acrylex para passar no vidro, tintas das cores que vocês quiserem. Eu tô usando aqui o bege antigo da True Colors e o marrom e o tabaco da Glitter, verniz geral da Acrylex, cola de decupagem gel, precisa de um papel de decupagem, tá? Para fazer a aplicação no vidro, tesoura, para pintura a gente vai precisar de rolinho, pincel e esse tipo de esponja aqui, olha. Quem não tiver essa furadinha pode usar até aquela velha da pia, só que tem que ter um pouquinho de textura, tá? Eu costumo usar esse tipo de pinta-bolinha. Quem não tem, pode usar o cabinho de um pincel fininho, tá? É o mesmo efeito. E para fazer o enfeite, nós vamos precisar de um pedacinho de tecido, um pedaço de tecido que combine com o estampado para fazer o fuxico, gabarito. E um outro tipo de acabamento, a gente vai usar o fio da juta, que depois eu vou tirar e no final eu mostro como vai acontecer. Então, vamos começar. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a limpeza do vidro, tá? Então, com álcool, se ele tiver lavado, mesmo que ele esteja lavado, ele precisa ser passado o álcool para tirar qualquer pelinho, qualquer sujeirinha que por acaso tenha ficado no vidro, tá? Então, em toda a superfície a gente vai limpar. Outra coisa que eu não tinha falado que a gente vai acabar precisando, é só para facilitar, é a fita crepe, tá? A gente vai usar para isolar a parte do gargalo do vidro para que ele não borre na tinta. Então eu venho aqui, porque eu vou vir com a minha pintura, olha, dessa parte aqui do bocal para baixo. Então daqui para cima eu tenho que esconder, proteger para que a tinta não pegue lá, tá? É mais fácil fazer isso do que ficar tomando cuidado com o rolinho na hora de pintar. Protegeu toda a parte. Aí, nesta parte do fundo e toda a parte de cima, a gente vai usar o primer para dar a base. O primer, ele serve para que o vidro e a lata aceite a pintura. Se você colocar qualquer tinta em cima do vidro ou da lata direto, isso vai descascar, tá? Ele não vai ficar. Então, a gente passa o primer, espera secar e depois começa a fazer a pintura. Então, com o rolinho, funciona exatamente igual na pintura, tá, gente? Eu venho e vou passar em toda a superfície do meu vidro, eu vou passar o primer. Se por acaso, depois que passar a primeira demão, tiver alguma falha, é só passar uma segunda demão, tá? Pode passar duas demãos, desde que seja fininho, assim, do jeito que tá ficando, pra não ficar uma coisa muito grosseira, tá? Então, eu vou dar a demão completa aqui e volto quando já tiver seco. No primer, deixa eu só complementar, vocês podem usar o secador pra agilizar a secagem, tá? Depois, mais pra frente, na parte da pintura, a gente não vai poder usar o secador, nem na pintura aguada, que eu vou ensinar,
e nem no verniz geral. Na parte do primer não tem problema, pode usar o secador. Então passa uma demão, seca, se ficou alguma falha, passa a segunda demão e seca. Então assim que eu terminar essa parte, eu volto com vocês. Bom, já passei o primer, passei 2 vezes, sequei bem, tá? Ficou bem branquinho. A fita crepe continua lá para proteger agora da pintura. E eu não tinha mencionado, essa tampa aqui é plástica. Se a tampa fosse de metal, vocês dão uma lixadinha e passam o primer. Nessa de plástico, eu passei só uma demão de primer para que o meu tecido cole bem, tá? Então, passei uma demão de primer, sequei e vou reservar para depois para o acabamento final. Agora, para pintura, vai funcionar igualzinho o primer. Vamos ver, com o rolinho, na minha cor, essa cor que eu tinha falado é o bege antigo da True Colors, tá? Mas pode ser qualquer tom de bege. Eu tô usando o bege e o marrom para ficar com um efeito assim meio de mármore, tá? No final vocês vão ver como é que fica bonito. Então aqui é uma pintura normal, rola bem direitinho a tinta para que o rolinho fique aderido com tinta em toda a volta. Venho ali e vou passar sem excesso de tinta em toda a superfície do vidro, tá? Sem ter excesso de todos os lados. Então eu posso fazer por partes para que fique uma pintura homogênea e sem excesso. Vou fazer isso em toda a volta do vidro, quantas vezes forem necessárias para que a cobertura fique bem igualzinha, assim, e cubra bem essa parte branca, tá? Feito todo esse processo, a gente já volta para fazer o segundo detalhe de pintura. Vamos lá. Então, olha, já passei, no caso daqui da minha tinta, eu passei 2 vezes, 2 demãos, tá? E ficou bem uniforme. Agora eu vou vir com uma tinta mais escura, eu vou usar essa tabaco. Pode ser marrom, pode ser café, para dar o contraste. Então, mesmo que vocês vão fazer, por exemplo, rosa, coloca um vinho, rosa claro e um vinho, para dar o contraste. Aqui não tem muita medida de tinta. Ó, isso aqui já tá bom, tá? Ó, é como se fosse 2 colherzinhas de café, tá? Já é o suficiente. E aí a gente vem com água limpinha e vamos diluir essa tinta para que ela fique bem aguada. Vem com o pincel, vai diluindo. Ó, ela tá grossa, eu vou pôr mais água. Ela tem que ficar aguada mesmo, parecendo água misturada com tinta. Quando a gente lava o pincel, fica aquela água bem escurinha. Uma coisa que eu tinha te falado da secagem, até essa camada da tinta bege aqui, eu posso usar o secador. Nessa tinta aguada, eu não vou poder usar o secador, porque senão eu vou limitar a expansão da minha tinta, tá? Vou pôr mais um pouquinho de água ainda. Então, ó, naquele tantinho de tinta que eu coloquei, vai mais ou menos uma meia xícara de café de água, tá? Dilui bem, pra ficar bem uniforme, pra não ficar nenhuma pelotinha de tinta, ó. Ela tá bem lisinha, tá? É água pura, praticamente. Cuidado com a roupa, tá? E agora a gente vai pegar aquela buchinha, tá bom? Vamos vir aqui, ó. Eu molho a buchinha, deixo escorrer um pouquinho, aperto, tá? Fica assim. Venho em cima do meu vidro e vou batendo conforme eu quiser, de levinho, tá? Por toda a extensão. Molho lá de novo, tiro o excesso. Por isso que tem que ser uma bucha, deixa eu pegar o vidro na minha mão, que tenha algum tipo de textura. Isso aqui não tem regra, tá, gente? É aleatório. E por isso que não pode usar o secador.
Se você olhar aqui no fundo, ó, onde ela começou a expandir com a água, ela dá um efeito diferente. Se você usar o secador, ela vai ficar paradinha do jeito que você bateu. E a intenção é que ela expanda para parecer um mármore, tá? Ó. Se vocês acharem que é pouco, pode fazer mais. Se achar que é menos, que é muito, pode parar, passa mais uma camada de tinta para tirar o excesso. Isso aqui também não tem jeito de corrigir, tá? E vai fazer em toda a extensão do vidro. E vai esperar secar. Essa secagem é natural, não pode usar o secador. Lembrando mais uma vez, tá bom? Quando tiver sequinho, eu volto. Bom, tá seco, tá? Vou tirar agora a fita crepe aqui. Se precisar, a gente dá um retoque. Ou limpa, ou raspa, mas ficou bom, tá bom? Agora a gente vai escolher o lado que a gente vai fazer a decupagem, tá? O meu papel é papel de decupagem mesmo, então eu recortei um pedaço, tá? E nós vamos usar aqui. Vou escolher o lado do meu vidro que eu quero que fique à frente. Eu vou usar essa parte que eu não gostei muito daqui, e vai acabar cobrindo um pedaço disso aqui, ó, tá? Vai ficar assim. E o resto vai ficar todo manchado. Então eu deixo essa parte aqui pra cima, já pra ficar mais ou menos no ponto que eu quero. Vou apoiar aqui pra não sair rolando. Deixa eu ver aqui uma coisa. O vidro mesmo, ele tem uma divisão, gente. Não sei se dá pra ver, tá vendo aqui? Ó. Então eu vou usar essa divisão do lado de cá, e do lado de cá também tem outra divisão. Então mais ou menos eu vou deixar centralizado isso aqui, para que fique bem certinho a divisão do vidro, tá? Agora a gente vai pegar a cola gel de decupagem e vamos passar nesse papel que a gente escolheu para fazer a decupagem, tá? Vou vir com o meu pincel, também sem excesso, do meio para as beiradas, e vou passar em toda a extensão do meu papel. Não pode ficar nenhum lugar sem, tá? Bem esticadinho. Se fosse uma superfície que o papel fosse fazer uma curva, eu precisaria umedecer o meu papel. Aqui, como ele vai ficar na parte reta do vidro, eu posso vir com a cola direto, tá? Lembrando sempre de ficar bem esticadinho, para não ficar nenhuma parte fofa sem cola. Venho no meu vidro. E colo. Aí, com um pedaço de paninho, eu acho que ficou um pouquinho torto, vou arrumar. Enquanto não cola, dá pra arrumar. Eu venho de baixo pra cima e vou esticando o meu papel. Por isso que é importante que não tenha nenhum pedaço sem a cola, tá? Ficou pronto. Vou virar aqui, tá? Agora a gente vai começar a fazer os detalhes. Por exemplo, a gente pode usar o pinta-bolinha para fazer bolinha mesmo em toda a volta. Nesse meu caso aqui, eu vou acabar eu marquei o pinta-bolinha, gente, mas eu não vou fazer bolinha, eu vou fazer tracinhos, tá? Eu vou pegar minha tinta marrom aqui. Vou pingar um pouquinho aqui na minha tampa.
vou vir com a parte mais fininha, tá? Que é essa aqui, ó. São dois tamanhos, deixa eu mostrar, ó. Pontas maiores e pontas mais fininhas. Então, eu vou usar a minha ponta mais fininha. Vamos lá. Ver se eu consigo mostrar direitinho aqui. Eu molho aquela pontinha lá na minha tinta. Eu venho aqui. Eu vou fazer um pontilhadinho aqui na volta. Aí, vou fazer um maiorzinho. Eu posso mudar também, eu posso fazer um X. Vamos ver se o X vai ficar mais legal. Eu posso fazer um tracejado assim. Ah, vou fazer assim, ó. Um X e um tracinho. E um tracinho. Vou fazer diferente aqui. Então, vamos continuar, ó. Tracinho. E um X. É que tem que passar uma vez na tinta e uma vez aqui. Palito de dente também faz, tá, gente? Então, não é por falta do pinta-bolinha que a gente não vai poder fazer. E isso também é uma ideia. Não quer fazer, não faz. Eu vou fazer toda a volta e já volto, tá bom? Ó, fiz toda a volta, tá? E vou deixar secar. Vou terminar aqui a parte da tampa, enquanto essa parte seca pra gente ir pra parte do verniz, tá? Que é a última. Então, qualquer detalhe que vocês queiram fazer no vidro, pintar bolinha, fazer alguma outra coisa com pintura, tem que ser feito antes do verniz, tá? Então, isso aqui vai secar, porque foi um pouquinho grossa a tinta. Quando terminar de secar, a gente vai aplicar o verniz. Vou reservar aqui. Agora, a gente vai fazer a tampa. Lembra que eu passei previamente, na hora que eu passei o primer, eu passei na tampa também, tá? Então, eu quero um tecidinho que cubra a minha tampa e sobra uma bainha pequenininha, tá? Então, eu venho na tampa, eu calculei aqui, ó, 2 centímetros a mais, o diâmetro da tampa, mais uns 2 pra cá. Então, 16 centímetros de diâmetro seria o que eu cortaria no meu tecido. O meu ficou com 15,5, que era o que o meu gabarito tinha, tá? Com o gabarito, esse não dá, tá vendo? Ou então vocês usam um pratinho de sobremesa, uma tampinha plástica, acho que dá. Esse aqui, olha, é o círculo, é o gabarito do círculo maior. Então, eu tenho 15 e 17. Então, por isso que o meu deu 15,5. Como é que ele funciona? Eu coloco aqui no meio do meu tecido, eu risco e faço essa marquinha aqui no meio. Espelho, ponho a marquinha no meio e termino de recortar, de riscar, tá? Agora, eu vou vir com a minha tesoura de picote e vou cortar no risco. Eu vou tirar a marca da caneta, tá, gente? Porque eu, na hora que eu não tinha uma caneta que apagava no ferro, eu acabei usando caneta comum. Então, eu tenho que tirar a marca da caneta. Porque isso aqui não vai lavar. Então, tem que ser ou a que apaga no ferro, que vocês terminam de fazer e passe, ou então, quando for recortar, recorta pra tirar tudo, tá?
recortei. O acabamento eu vou fazer com um fuxiquinho simples, tá? Então eu risquei um no diâmetro 6, no tamanho 6. E vou recortar. Esse não precisa ser na tesoura de picote, tá? Já vou aproveitar e vou riscar os dois. E vou recortar os dois. Pronto. Esse aqui a gente vai fazer aquele fuxico simples que eu já fiz, a gente fez naquela outra peça do peso de porta. Então, só vai alinhavar toda a volta, fechar com o fuxiquinho e pregar um botãozinho no meio. Então, esse aqui eu não vou mostrar de novo porque a gente já tem no outro vídeo, tá bom? Esse aqui, a gente vai passar cola branca, tá? A PVA extra, que a gente sempre usa. Em cima da tampinha. E na volta também, tá? Que aí o tecido vai aderir e não vai sair mais. Venho aqui, ó, e centralizo em cima do meu tecidinho. E aliso aqui, tá? Abaixo aqui. E vou puxando. Se por acaso entortou, não tem problema. A gente volta lá com a tesoura de picote. Ó, o meu ficou um pouquinho torto, tá? A gente vai acertar. E vai puxando até que todo lado tenha sido colado. Se não passar o primer, a cola não vai aderir direito, tá, gente? Ó, vai ficar como se fosse a tampa de uma compotinha, tá? Eu vou vir aqui e vou dar uma acertada aqui, que eu acho que aqui ficou um pouquinho maior que o outro lado. Eu, na hora de colar, provavelmente caí tendi pro outro lado. Então, é só dar uma arrumadinha aqui, ó. Tá? Ó. Prende bem e aí a cola vai secar, tá? Eu posso fazer o fuxico aqui em cima também, fazer vários fuxiquinhos e colocar aqui em cima, mas eu não quero, eu quero deixar a estampinha aqui, ó. Vamos colocar em cima aqui da tampa pra ver como é que vai ficar, ó. Então, vai ficar assim. Depois eu vou vir com a minha juta, vou fazer um laço aqui, ó, e o meu fuxiquinho vai vir aqui, tá? Mas se vocês quiserem fazer fuxico aqui em cima também podem, tá bom? Então, agora a gente vai passar o verniz, que agora acho que já secou. Deixa eu só conferir. E essa é a parte mais chata, porque o verniz, ó, é o verniz geral, gente. Ele tem um cheiro mais forte, mas para peças que vão ficar na cozinha e tem o vidro aqui, a gente vai precisar lavar, limpar, tem que ser verniz que seja a base de dissolvente e não a base de água, senão ele não aguenta, tá? Pode ser o verniz geral, pode ser a laca chinesa, mas tem que ser a base dissolvente, tá? E tem que usar um pincel bem macio. Eu vou colocar o meu verniz nesse potinho de inox aqui, que eu uso pra colocar o verniz, tá? Essa hora, e não vai poder usar o secador nessa hora também, tá? A gente tem que vir em movimentos circulares, ó, esparramando bem. O cheiro é forte, tá? Mas nesse caso vai precisar. Lá na lareira, o que a gente faz? A gente pega e passa do lado de fora da sala. Então, na casa de vocês, procura fazer num ambiente ventilado para não ficar com dor de cabeça, tá?
O Moisés tá reclamando do cheiro, gente. Ó. E vai girando, ó. Não pode ter excesso, tá, gente? Senão fica com sinal de escorrido, fica feio, tá? Então pega um pincel largo e vai puxando e esticando esse verniz. Esse verniz, a cura dele é de 72 horas. Então, daqui 1 hora ele vai parecer que tá seco. Mas é uma secagem superficial. Dá pra mexer, mas não dá pra lavar, tá? Mesmo o verniz que tem uma cura, de 72 horas, eu procuro esperar 1 semana pra lavar. Porque, pra não confundir, porque a laca chinesa, se eu não tô falando bobeira, se eu não me engano, é que eu não tenho nenhuma laca aqui pra conferir. Mas a laca, ela é 1 semana de cura. Então, pra eu não confundir, eu sempre deixo 1 semana. Depois de 1 semana, se eu quiser lavar pra colocar algum mantimento dentro, eu só vou fazer isso depois da semana passada, tá? Quando passar 7 dias. Ó, aqui o meu pincel saiu uma cerda. Eu vou tentar tirar, saiu, ó. Antes de secar. Peraí. E assim vai fazer, gente, toda a volta, tá? Terminou, vai colocar lá pra secar. E depois que tiver sequinho, a gente vem fazendo os acabamentos finais, tá? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, ó, passei o verniz, ó, não sei se dá pra ver o brilho que fica, tá? Eu passei ontem à noite, então agora de manhã que eu tô mexendo com ele. Lembrando que pra poder lavar tem que esperar no mínimo 72 horas, tá? Então a tampinha tá aqui. Eu tinha tido a ideia de colocar esse fuxiquinho aqui no laço. Mas lembra que eu falei da marca da caneta no tecido, ó, ficou aparecendo aqui, tá? Então eu vou colocar o meu fuxiquinho aqui pra cobrir aquela marquinha, tá? Com a cola quente, um pouquinho de cola quente. Eu podia fazer um outro fuxico, mas eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Ó, pra cobrir aquele meu defeitinho. Então se fizer 3, 4 fuxicos, um fuxico de pétala também fica bonito, tá bom? Aqui eu juntei, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8 fios de juta, tá? E vou vir aqui, ó, e vou fazer um laço bem aqui no meio. Esse laço eu não vou colar, porque quando precisar tirar pra lavar, é só desfazer o laço, lava e põe de novo, tá? Posso acertar as pontas. Aqui, ó, deixa eu só mostrar, ele tava com o tecido bem pra baixo. O que que eu fiz? Eu puxei ele pra fazer esse babadinho mais solto, pra poder, na hora de colocar aqui, ele fique mais levantadinho assim, pra ficar mais bonito, tá? Ó. Também tem a possibilidade da gente colocar uma fita aqui na volta. Aí fica também a cargo da criatividade de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula da semana. Quero aproveitar para desejar a todas um feliz Dia das Mães. Até semana que vem.